Existe um pedaço do rio que desapareceu e quase ninguém percebeu. Já imaginou um lugar que foi o coração da cidade, mas hoje não dá para apontar exatamente onde ficava? Um espaço onde o rio pulsava, onde a cidade se encontrava consigo mesma e que simplesmente deixou de existir. Hoje eu vou te mostrar onde esse lugar ficava, como ele era visto de fora e vivido por dentro, e o detalhe que prova que a Praça 11 não é só a memória vaga ou lenda urbana. Se você já passou pelo centro achando que conhece o rio, segura essa. Por décadas, a cidade teve uma praça que não era só um ponto no mapa. Ela era encontro, era som, era movimento, era identidade acumulada em camadas. E mesmo assim, sumiu. Antes de qualquer reconstrução, eu te faço uma promessa simples. Ao final desse vídeo, você vai conseguir entender por que a Praça 11 foi apagada, o que existia ali de tão poderoso e por que o rio decidiu seguir em frente como se nada tivesse acontecido. E para você não achar que isso é só nostalgia, eu já te entrego a primeira pista agora. A Praça 11 não desapareceu por acaso. Ela foi removida, redesenhada, diluída no tecido da cidade, como se alguém tivesse passado uma borracha com método e calma. Imagina o centro do Rio não como ele é hoje, mas como um grande espaço aberto, vivo, cheio de gente circulando, música no ar, comércio improvisado, vozes se misturando. A Praça 11 ficava numa região estratégica, conectando caminhos, bairros e histórias. Não era uma praça de passagem, era um destino. Na nossa reconstrução em A, a primeira imagem é essa. Um espaço amplo, irregular, cheio de barracas, rodas de gente, corpos ocupando o chão. A Praça 11 não organizava a cidade em linhas retas, ela organizava em encontros. Era um lugar que você sentia antes de entender. Agora anda comigo por dentro dela, porque a Praça 11 não era só espaço físico, era vida acontecendo ao mesmo tempo. Ali se formou a pequena África, ali o samba ganhou forma, ali tradições sobreviveram, se misturaram, se reinventaram. Era um ponto onde o Rio Popular se reconhecia. E aqui entra um detalhe que quase ninguém percebe. Quando um lugar é vivo demais, ele vira a base invisível da cidade. As pessoas não param para pensar nele, elas simplesmente usam, atravessam, vivem. Até o dia em que ele não está mais lá. E é aqui que a história muda de direção. No início do século XX, o Rio queria parecer outra coisa. Queria ser moderno, higiênico, organizado, europeu. Espaços como a Praça 11 passaram a ser vistos como problema, não por estarem vazios, mas por estarem cheios demais, cheios de gente que não cabia no projeto de cidade que estava sendo desenhado. E então veio a decisão: reformular, abrir avenidas, criar novos eixos, e para isso a Praça 11 precisava desaparecer. Não estamos falando de uma reforma urbana comum, estamos falando de desmontar um espaço cultural inteiro, de espalhar seus habitantes, suas referências, seus sons. A praça foi sendo recortada, reduzida, descaracterizada, até deixar de existir como praça. Na reconstrução você vê isso acontecer. Primeiro a praça cheia, depois os vazios surgindo, depois as linhas retas substituindo o caos vivo, e então o lugar já não é mais reconhecível. É como se algo tivesse sido retirado da paisagem e ninguém soubesse exatamente explicar o quê. E quando eu digo que quase ninguém percebeu, não é porque ninguém sabia, é porque a cidade aprendeu a andar por cima do apagamento. O samba foi para outros lugares, as pessoas seguiram a vida, o nome foi sumindo, e o espaço virou apenas mais um trecho do centro, mais especificamente onde hoje é a Avenida Presidente Vargas. Mas tem um detalhe final que muda tudo. A Praça 11 não deixou ruínas, ela deixou ausência. Você não visita o que sobrou dela, você atravessa o que foi colocado por cima. Agora volta comigo para o presente. Feche os olhos por um segundo e imagina que ali, onde hoje passam carros e avenidas, existia um dos lugares mais importantes da cultura brasileira. Um espaço onde o rio se explicava para si mesmo. E então, ele some. A cidade continua, as pessoas continuam, e com o tempo o desaparecimento vira normal. É assim que grandes apagamentos vencem, não pela explosão, mas pelo hábito. E aqui está o ponto que amarra tudo. Quando a gente fala da Praça 11, não está falando só de um lugar que sumiu. Está falando de uma escolha, de um projeto de cidade,
de uma edição da história. O rio decidiu contar outra versão de si mesmo, mais limpa, mais nova, mais alinhada com o futuro que queria mostrar. Mas para isso, precisou sacrificar um pedaço essencial da própria origem. Então, eu te devolvo a pergunta que fica depois que você enxerga isso. Quantos outros lugares do rio também foram apagados sem que a gente sentisse o golpe? Se você quiser, no próximo vídeo eu reconstruo outro espaço que sumiu. E dessa vez eu te mostro o antes e o depois no mesmo ângulo, para não sobrar dúvida. Qual você quer ver?